secretário de Cultura, jornalista, radialista e agora malabarista. Alegria receber Djalma Luiz Benetti, colega aqui da casa, da ITV, e alguém antenado em todos os assuntos. E agora, né, você que conviveu muito com o jornalista J. Ávila, nós temos esse acontecimento que toma, na verdade, não só o Brasil, país do futebol. Você se surpreendeu com isso diante daquela convivência com o jornalista J. Ávila da TV Tem? Surpreendi, Kiko. Me surpreendi pelo seguinte, alguém absolutamente ético, correto, como empresário, como jornalista, como visão de negócio, como uma pessoa antenada nas cidades, né? Lembrar que ele tem a rede, TV Tem é dele ainda, a rede Bom Dia de Jornais, que nós começamos em 4 cidades, Jundiaí, Rio Preto, Bauru e Sorocaba, né? Essa ele vendeu em 2012, não é mais Depois ele dele. comprou Diário de São Paulo, Diário depois de São Paulo, vendeu tudo, né? Vendeu tudo, 2009. Então, era um compromisso, né? O lema era muito claro, nós um jornal sem amigos e nem inimigos, né? Aquilo que é fato, né? Aquilo que está lá na polícia, na justiça, no andamento do legislativo, do executivo, vamos tratar sem perdão para ninguém, sem carregar na tinta, mas também sem descarregar. E isso, de algum modo, né, foi surpreendente nos 7 anos do Bom Dia aqui em Sorocaba. E você vê, de repente, ele réu confesso, né, vai devolver 151 milhões. É mais do que o orçamento dá uns 400, quase 500 milhões. É mais do que o orçamento do município de Votorantim, só para ter uma referência. E aí a questão toda é essa, como que um jornalista ele ficou rico? Né? Então, todo mundo falava um monte de bobagem, era muito claro como que ele ficou. Ele viu oportunidades de negócios, né? Em várias, desde que começou com as placas, que são as famosas placas. Depois direito de transmissão. Direito de transmissão. Eventos nos Estados Unidos, de uma história bacana, um desses estádios monumentais de beisebol, que é o grande esporte, ele aluga por um período, promove um jogo entre a Argentina e Quer dizer, o negócio dele não era só no Brasil, né? Não, era mundial. Mundial. E assim, e sempre relacionado ao esporte, ao marketing esportivo. Então toda a habilidade, né, do jornalista, a visão, ele usava do marketing, né, lembrar... Ele tinha jogadores também? Então aí começou, né, nessa questão, na formação de jogadores, empresariar jogadores... Fazer contratos também entre esses jogadores e grandes empresas como Nike... A Nike com a CBF... Né? Lembra que teve um grande contrato? Ele intermediou. Então todas essas questões, quer dizer, justificam, né, que não é um jornalista que ficou rico, é um empresário. E empresário, no cotidiano de 7 anos, no começo a gente se encontrava 2, 3 vezes por mês. Que era o projeto da vida dele, o Bom Dia, né? Ele, com televisão, com todos os outros negócios em andamento, ele dava uma atenção pessoal a esse projeto. Gostava, né? Ele sempre gostou. Mesmo o jornal de São José do Rio Preto que ele comprou, que era o jornal da cidade dele. Folha do Rio Preto. Ele tinha esta relação com a cidade, né? Um apreço. E veja como ele era um empresário assim, comprometido com o resultado daquilo que ele estava fazendo, né? Então, o Bom Dia... Ele está morando nos Estados Unidos? Alguém falou que ele estaria fazendo tratamento médico, por isso tinha mudado. Isso é verdade ou não? Por que ele estava em Miami? Então, assim, a venda do Bom Dia, né, coincide com o quê? Né? Essa é uma questão também, por isso que eu falo desse empresário, J. No cotidiano, ele dava um exemplo, ele falou, administrar um negócio do ponto de vista do dinheiro é você administrar custo. Ele falou, e custo é igual unha, ela cresce todo dia. Então, se você não cortar toda semana, não cuidar, na hora que você vê... É nele que você pode mandar. Você manda o que está dentro, o que está fora, a venda nem sempre acontece, mas o custo você pode... controla. Então, essa cobrança muito acentuada. Na questão da ida para os Estados Unidos, ela coincide com o quê? Né? Em 2009, ele compra o Diário de São Paulo, em 2010, ele sempre está... Uma coisa que ele contava para a gente, não é um que via, mas ele contava o seguinte, ele tem consultores, né, internacionais. Mostram tendências, né, de negócios. E aí são tendências de 20 anos, 15 anos, 10 anos e 5 anos. E naquele momento, o que ele estava bombando, ela falou, olha, o cenário em 2015 vai ser muito difícil, que é onde a gente está hoje. E está acontecendo. Então ele falou, quem sobreviver até julho de 2015 vai ter uma vida longa. Estamos chegando, né? Oba! E
aí, em 2010, né, ele começa a fazer negócios naquilo que não é rentável, ele começa a achar, achar bons negócios. E aí, em 2012, culminou com a venda do Bom Dia para uma editora que tem um pé muito grande na Colômbia. O centro de treinamento, né, formação de jogadores do Porto Feliz, vendeu para os chineses. Então, outras empresas dele, que aí eu não sei dizer para você, porque... muitos ramos de atividade. E aí de um ramo que não é de comunicação. Enfim, ele sempre teve essa visão. E aí que foi para Miami. Então, muita gente começou a falar que ele estava com problema. E eu sempre falei, olha, ele deve estar lá com algum novo tipo de vida, repassando para os filhos, que ele sempre teve esse desejo de passar o bastão em vida. Enfim, ele tem lá o Stefano, o Rafael, fazendo um afastamento gradual. E tem o Flávio Greco, que é o cara que mexia com toda essa questão de finanças, né? Do grupo, tráfico como um todo. Deda, você já conviveu em vários veículos e veículos de expressão aqui na cidade de Sorocaba, também trabalhou fora daqui. E aí a gente se depara com essa situação, né? Como é que a TV aborda essa questão com a Ávila? Nós já tivemos questões na Ipanema em que nós tínhamos pessoas ligadas a nós e que você também questionava. Você foi editor do Cruzeiro do Sul e aí são 50 conselheiros. Sempre que você fala tem alguém ligado a alguém. Como é que é eticamente trabalhar com essas questões? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, com o jornalista e malabarista Djalma Luiz Benetti, aqui no canal 24 da NET, a sua Interativa TV. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Hoje, o meu entrevistado do TVK é o jornalista Djalma Luiz Benetti. Eu brinco que agora ele é malabarista. Aliás, nós vamos ter as imagens do Deda num dos últimos programas aqui no Deda Questão na ITV, que ele fez uma pauta muito interessante sobre aqueles artistas de rua, né, que fazem os pedidos nos sinais, depois da sua arte, né? Uma abordagem muito inteligente que você vai inclusive poder acompanhar no nosso site aqui da ITV. Djalma Luiz Benetti, como é que a gente trabalha essas questões dos veículos, onde sempre tem alguém que comanda, e esse alguém que comanda tem um amigo, o próprio dono do veículo? Agora a gente está se deparando com essa situação do J. Ávila. Você trabalhou no Cruzeiro do Sul, com muitos diretores. Como é que é conviver com esta realidade? Como é que o jornalista trabalha com essa questão? Veja só, o jornalista, o editor do jornal, ele não é o dono. Então ele é aquele que é a ponte entre os fatos, a realidade, aquilo que está sem forma, e a forma dada que vai ser publicada. E os próprios colegas jornalistas que têm o desejo de pôr o seu trabalho, né? E o editor, dentro desse processo, ele é quem? Ele é como se fosse o juiz. Os repórteres, os editores, eles são os promotores, aqueles que vão em cima. E você tem que ter o bom senso, isso sim, isso não. Ou nessa medida, né? A medida, o a notícia tom, em branco não sai, né? O nome do teu título, do teu livro, né? Aí, o que diferencia a experiência do Cruzeiro da experiência do Bom Dia? Quer dizer, no Cruzeiro... E do rádio. Tudo junto. Aí eu vou falar o rádio em seguida. Mas no Cruzeiro, né, você tem toda a pauta, todo o jornal discutido antes com a diretoria. Né? Eles têm um presidente, na fundação tem um presidente, e aí nas várias diretorias dessa presidência tem um lá chamado Conselho Editorial. Mas todo dia, Deda? Todo dia eu converso. Como sai o jornal todo dia eu converso com um dos conselheiros. Olha, hoje está indo nessa linha, a reportagem está investindo essa, a manchete vai ser por aqui. Então nenhum diretor é surpreendido com o que sai no outro dia.
Com o Bom Dia, essa é absolutamente o oposto. Toda a responsabilidade era minha, eu não discutia. Tinha autonomia. Discutia com os meus editores, mas o tom, a intensidade de tudo que saía. Mas você tinha uma medida direta com o J. Ávila, você sabia o que o dono do jornal queria. Na verdade, aí não era nem com o J. Ávila. O que acontece? Aí você tinha um diretor... Era Matinas, na época? Começou com o Matinas, né? Aí, passou por Márcio ABC e depois para o Eduardo Tesler, né? Que é um gaúcho. O Márcio ABC era um editor como nós, foi promovido, e o Matinas que era o diretor. Mas então sempre você tinha essa ponta com esse diretor, e esses diretores sim tinha com o Ávila. Mas o Ávila às vezes entrava direto no editor local e cobrava, né? Então, e aí, não com todos, mas com aqueles que ao longo dos 7 anos estavam desde o começo, e eu fui o único que ficou 7 anos, e eu tenho uma afinidade com ele, eu tenho o maior respeito por ele, por isso que essa surpresa dessa questão agora, dessa confissão dele e tal, porque ele sempre foi alguém muito... Mas até na confissão não é surpresa, né? Porque se ele tinha essa postura, de repente, quando fica uma situação como essa, ele foi o único, aliás, né, de todos os envolvidos que se posicionou, né? Exatamente, ele não fugiu da raia. E aí, questões mais polêmicas, ele cobrava diretamente, né? Eu lembrar de algumas... Januário Rena. Januário Rena foi uma emblemática, porque foi num feriado, não foi a manchete do jornal, na reunião de segunda-feira, que era com o diretor, na época era o Márcio ABC e o Pestana, e ele apontou o dedo e cobrou direto: você protegeu o seu amigo, vocês foram secretários juntos no governo do Lippe, por isso que você não deu de manchete, você está querendo amenizar. Eu falei: não é nada disso. Daí você acelerou em dobro depois? Então, aí foi assim, na medida em que a direção... Você foi na justiça ou foi para responder aquela cobrança do J. Ávila com você nesse caso? A cobrança dele na medida daquilo que era na justiça. E aí foram, acho que, 23 manchetes seguidas. Ele não pode falar mais de você, né? Nessas questões, um outro exemplo disso que eu falo do bom senso, o Fúvio Biasi, né, ele era no Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal, foi presidente. E quando ele era presidente, houve na Folha, acho que no Estadão, uma polêmica que o filho dele estaria fazendo parte do tribunal, numa questão de nepotismo, e aí com o tempo se viu que isso não existia, e a história estava pronta, é isso que eu falo, quer dizer, o repórter e o editor fizeram o papel de promotor, foram em cima, né? E eu, naquele papel de juiz, eu falei: será que é bem isso, não é bem isso? E segurei a matéria, né? Só que o Fúvio foi entrevistado, conversou com o Ávila, com quem ele tinha relação, e o Ávila falou: você tá louco, vai pôr um negócio que não é verdade. Eu falei: Ávila, não pus. Não pôs? Mas conversei com o fulano. Não, ele foi entrevistado, a matéria está pronta, mas entendi que não tinha que pôr. Então eu tinha esse entendimento e tinha essa cobrança, né? E não foi ele que ele falou não ponha. Fui eu que entendi que não deveria, porque ela não era uma história completa. Então, mais uma vez, eu preferi, ao longo da minha vida, segurar uma matéria do que publicar na dúvida de alguma questão. Mas isso teve exemplos assim. O rádio é uma experiência nova para você, já de 2 anos, nem tão nova assim. Mas ela é assim, uma coisa muito bacana. Me parece gostosa. Que o rádio trouxe para você definitivamente a sua figura pessoal se projetando junto com a notícia. Porque no jornal você escreve, sai seu nome, sua foto. Agora o rádio não, é a sua voz viva ali, colocando TV, é você ali colocando emprestando a sua imagem à notícia. Essa grande, a forma é diferente. Não, e isso o retorno é muito imediato, né? A cobrança é imediata, né? O reconhecimento é imediato, é tudo diferente, né? Não dá para nem pensar uma coisa com a outra, né? A instantaneidade do rádio, a força da Rádio Ipanema, do Jornal do Ipanema. Forte, né? É algo assim que a gente não imagina, né? Dá um exemplo aqui dentro da ITV. Né? O técnico da NET estava fazendo instalação do canal, estava numa sala, ele estava lá num canto, aí veio a Bruna e falou: Deda, não sei o quê. Aí ele pediu, estava conversando com a Fernanda, ele pediu: dá licença, Deda, você é o Deda Questão da Rádio Ipanema? Falei: isso. Ele falou: cara, escuto todo dia, toma um café com a gente lá. E eu tomei café com Quando a gente não atrapalha, você consegue, né? Então você vê que é de A a Z, é todo mundo. Bom, nós vamos sair da rádio, vamos vir ao vivo aqui depois também para a ITV. Nós vamos começar agora, dentro em breve,
com o nossa conexão interativa aqui. Essa é uma experiência muito Vai ser uma experiência nova. Agora, e na TV, veja só, eu tive um problema. Você está muito solto na TV. Eu tive um problema pessoal com a questão de pagamento de uma parcela, de uma dívida na prefeitura e tal. Aí estava louco da vida, porque no boleto não era autoexplicativo, o banco não quis receber, aí no banco a moça falou só ir no caixa, aí não era, aí vai para o gerente falou, não sei o que fazer, na lotérica não podia pagar, aí falou, vai lá na dívida ativa, e eu estava fuzilando uma fila na dívida ativa, só que você estava louco da vida. Aí veio uma senhora, ela fala assim, toda amigosa, conheço você. Eu falei, me ajuda todo dia na TV, cara. Aí você tem que engolir a raiva, porque ela não tem nada a ver com aquilo. Né? Então essas questões, elas acabam... Bom, nós vamos para o último bloco daqui a pouco, a gente quer dias para falar com você. E de repente, assim, TV, rádio, né? A tua imagem está sendo fortalecida, a tua credibilidade está ali sendo testada todo dia e você vem vencendo tudo isso. E já a gente sente que você gostaria de participar do debate político, até como a gente brinca muito fora do ar, falou, Deda, imagina você candidato a prefeito, né, você num debate, todo jornalista tem esse sonho, todos nós teríamos talvez o sonho de participar daquele debate que vai na Rede Globo no último dia antes da eleição e poder participar e poder, né, é um sonho de quem tem facilidade para falar, não diferente para você. E a gente já vê determinados movimentos e algumas pessoas falam, poxa, Deda candidato a prefeito, e daqui a pouco no próximo bloco eu quero abordar essa questão polêmica também da sua vida, daqui a pouco aqui no nosso ITV. Só que agora vamos ter a participação dele, Urbano Martins, falando daquela que é o coração da cidade, a nossa Praça Coronel Fernando Prestes. E o Urbano vem com uma abordagem interessante, intrigante e, claro, sempre polêmica. Urbano Martins participando do nosso TVK com a Crônica da Semana. A Praça da Sé é um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. Logo ali no Marco Zero. Hoje um cartão postal, digamos, desbotado e sujo. Porque virou uma praça degringolada, cheia de prostitutas, trombadinhas. Apesar de estar numa praça com uma linda catedral chamada Catedral da Sé. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui também nós temos a nossa Praça da Sé, que é a Praça Coronel Fernando Prestes, que igualmente tem uma linda catedral, um lindo relógio, que aliás foi tema de uma polêmica recentemente. A prefeitura foi proibida pelo Ministério Público de pagar a manutenção deste relógio. Mas lá está ele de volta, assim como a praça, seus predadores, a caça das prostitutas, muitas prostitutas, jovens prostitutas, pastores solitários erguendo a Bíblia para não sei quem, moradores de rua, viciados, dependentes químicos e a polícia por ali circulando. Aliás, dependente químico não é problema de polícia, mas sim do poder público. E faz parte desse quadrilátero também, um pouco mais ali no mercado municipal, livremente, pessoas vendendo cigarros contrabandeados, trocando objetos naquela famosa feirinha de objetos, alguns roubados, enfim, esta é a nossa praça. Praça da Sé também, Sorocaba também temos as mazelas da nossa imensa capital. É o nosso Urbano Martins falando de toda a troca, de todo o escambo, de tudo, na verdade, que acontece na nossa praça, esse grande palco da cidade de Sorocaba e de todas as cidades. É o coração, é o ponto zero, o marco zero de todas as cidades. E aí o nosso Urbano Martins sempre com uma abordagem inteligente e que faz a gente refletir sobre o tema. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com o jornalista Djalma Luiz Benetti, ele que comanda o D da Questão aqui na nossa Interativa TV, o 24 da NET. Não pode perder diariamente o nosso Djalma D da Benetti aqui na ITV. Mas hoje ele é o entrevistado do TVK. Já já voltamos com ele. Aqui é a enfermaria. Tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude.
Ligue. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Djalma Luiz Benetti é o meu entrevistado deste TVK. E aí nós sempre temos visto a sua participação no rádio, agora na TV, e muitas pessoas, e a gente sabe que partidos estão te procurando para participar da política. Como é que é isso, de repente, na vida do Deda? Existe essa possibilidade? Você já chegou a pensar nisso? Isso interromperia a sua carreira de jornalista, que está num momento diferente, no momento em que o Dedaquistão virou uma empresa, na verdade, não é só jornalista, é uma empresa que tem parceria com a Ipanema, que tem parceria com a ITV, que tem o seu blog, que é um sucesso, enfim. É uma marca. Djalma Luiz Benetti hoje é uma grife quando se fala de política e aumenta a sua responsabilidade. Isso pode acontecer, se acontecer atrapalha, como é que navegar nessa onda, Djalma? É bem isso, é uma onda na qual eu tenho refletido quanto é possível manter, né, esse poder da questão, né, enveredando para esse lado da política. Agora, eu sou defensor, claro, né, de que as pessoas novas elas se coloquem à disposição do eleitor. Né? As pessoas que nunca se fizeram essa opção de enfrentar a urna, que façam. Né? Porque a gente precisa, né? É como se a gente estivesse numa bacia, num ambiente viciado, e esse ambiente viciado ele só se renova como? Com água nova. Então, se água nova para tirar água parada ali, e tal. Então eu tenho muita vontade. Então eu só falo, não vou ser ou não vou ser, por essa Partido questão. Verde seria uma opção? Não, aí, ou outros? Claro que seria uma opção, mas nem... Você já recebeu algum convite, uma sondagem? Já conversa, mas enfim, a grande questão, Kiko, é que as pessoas elas tenham essa disponibilidade de oferecer isso. Eu acho que o momento Aliás, hoje... eu fui a primeira pessoa que brincou quando você era editor do Bom Dia com essa história. Você me acordou no ar. Nós nem nos conhecíamos, né? E foi bacana, porque a minha percepção continua a mesma. Eu acho que a gente precisa trazer elementos novos. Quer dizer, a cidade que a gente tem que pensar é o seguinte, que cidade que a gente quer para a próxima década? Bom, agora é para os seus netos, né? Para a Helena e os outros e as outras que virão. Muda a percepção, né? Muda, porque a questão é como né? O que eu estou fazendo hoje para isso? Né? Então, nós queremos qualquer indústria para Sorocaba ou a gente já tem condição de selecionar um tipo de indústria menos poluente? Né? Uma coisa a vocação de bairros, vocação do centro. Não, e a questão hoje, assim, você tem na economia, por exemplo, que é aquilo que gera emprego, né, gera qualidade de vida, por exemplo, na área de turismo. Né? Por que Sorocaba não tem um grande parque? Por exemplo, uma montanha-russa quilométrica, que as pessoas queiram vir aqui andar na montanha-russa. O que foi a Torre Eiffel em Paris no século XIX? Foi isso, quer dizer, um negócio lá que as pessoas querem subir para lá. A partir daquilo, pois é a cidade que mais recebe turismo no mundo. Você pensa aqui com o seguinte, a gente tem aqui, que é em Iperó, mas é conurbado, região metropolitana, a primeira fábrica de ferro fundido fazendo Ipanema, que é um patrimônio sensacional. Um grande parque, né? Mas vamos pensar de uma forma segmentada. Lá você tem o maior cemitério evangélico da América Latina, que ninguém sabe, está lá. Mas se você faz disso um roteiro, Araçariguama, você tem a maior editora evangélica do Brasil, você tem em Tatuí uma editora evangélica, você tem ali... Então se você pega e segmenta, são 50 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Que viriam para cá. Para cá, e aí gera negócios. Então, isso estou falando num segmento, mas você tem várias possibilidades. E o que eu vejo nos discursos, não há ninguém pensando em algo de uma natureza diferente, como essa, entendeu? Então, é isso que às vezes me anima, tenho vontade. Mas essa questão da profissão, ela é um impeditivo, porque essa é a minha pergunta, como é que o Deda Benetti, eventualmente candidato ou um pré-candidato, se você não é candidato, obviamente que você tem a admiração por alguém, ou de oposição ou de situação.
Não que você vá ser injusto, mas você vai eventualmente fazer uma defesa. Agora, quando você passa a ser uma terceira via, como é que é tratar? Como é que seria o tratamento do dedo e como é que ficaria a tua credibilidade ou as torcidas de cada qual em função deste pré-candidato? Não, muda completamente, porque aí você muda de lado. Você mudou de lado... Você muda do seu lado. É isso, quer dizer, eu saio de uma condição onde eu vejo o comportamento do outro do ponto de vista da lei e do ponto de vista dos desejos dele naquilo que reflete para a sociedade. O seu desejo próprio. Para o meu desejo para essa interferência. Então hoje, eu sou alguém que fala, olha, você está fazendo essa opção? Eu dou um exemplo assim muito recente. Eu virei para o Vitor, tenho falado na rádio para o deputado Vitor Lippe, em público, mas falei também pessoalmente, falei, Vitor... Você está muito à direita. Exatamente, você está ficando uma extrema direita, a sua vida pública não foi de extrema direita, você está se tocando, é uma opção sua, andar com o Jair Bolsonaro, com o Eduardo Cunha, você está percebendo o que você está fazendo ou não? Eu tenho uma clareza que os 110 mil votos só de Sorocaba não tem essa visão essa dele. Tendência então, tradicional. Isso eu tenho condição de fazer estando do lado de cá, né? Eu estou vendo o comportamento dele. Mas se eu estou como par dele, aí é alguém que tem que fazer esse papel e falar, você que sempre pregou esse lado social, que as pessoas não vão... Você não pode ser questionado de estar utilizando os canais que você tem fortes em benefício próprio? Ou você acha que ele pode, na verdade, trazer um debate importante à cidade e, ganhando ou não, ele faz realmente ser essa água nova que oxigena a água velha e a bacia velha? Não, é por isso que eu falo, quer dizer, a lei é muito clara, quer dizer, se toma essa decisão, sai do ar na rádio, sai do ar na TV. Mas no limite final. No limite final, sai em abril, entendeu? Então, agora, esse é sui generis da profissão, a gente tem o fato de aparecer não significa que a pessoa está eleita. Nós temos, olha, centenas de A gente quer o Silvio Santos comandando o auditório e não a presidência da República. Exatamente. São coisas distintas. Muitas distintas, né? E você tem isso muito claro, nem comunicadores de Sorocaba que foram para as urnas e nem chegaram perto de se eleger, e você tem isso na grande imprensa também, fora Nós estamos chegando ao final. De 0 a 100, qual é a chance do Deda ser candidato a prefeito de Sorocaba olhando para aquela câmera? A câmera da verdade, Deda. Se fosse hoje, infelizmente é 0. Eu ficaria do lado de cá, porque é aquilo que eu estava te falando, eu não tenho condições... O Desidério diria o seguinte, a temperatura, né? O nosso colega de rádio, de TV, o José Desidério, você está subindo, está pulando do muro, Deda. De 0 a 100, o que você acha dessa possibilidade? Como é que você está sentindo essa temperatura de que isso possa acontecer? Olha, tem chance de acontecer? Tem chance desde que eu consiga viabilizar profissionalmente. Eu tenho responsabilidades. Você não discutiu isso comigo ainda. Para tirar do ar ou não. Viu? Já está subindo a temperatura. Mas você sabe que eu no rádio, eu faço muito contraponto. O espaço é seu, mas se você vai favorável a alguém, eu coloco uma posição contrária. Isso é bacana. Até como estabelecer. Então isso está garantido. Esse equilíbrio está garantido. Se você for para um lado, eu vou atacar o outro. Mas se você falar do Corinthians, eu vou defender o Palmeiras. E se você falar do São Paulo, eu vou falar do Santos. Mas eu acho não que eu queira, mas para estabelecer esse contraponto. Não, mas eu acho assim, que a partir do momento que toma essa decisão de mudar de lado, não dá mais para cumprir esse papel. Né? Mesmo falando independente da lei, não vou esperar abril. Não dá. Não dá. Então, setembro tomou a decisão, que é o limite da lei, de se filiar a um partido. Aí você tem que caminhar uma decisão. Aí é já. Quer dizer que nós podemos surpreender e não ter mais o 91,1 e no 24 da NET a tua presença diária, você já vai estar em campanha. É porque aí vai tomar uma decisão nessa linha. Tá bom. Agora, eu espero de verdade que se não for eu, que outra pessoa tome a frente, você que tem um sonho, né, de influenciar na comunidade, que tome essa decisão. Né? O entrevistador hoje é você e não eu, e eu vou ficar no meu canto. Sim, mantenha-se na sua grande significância de entrevistado. Porque a gente pode inverter esse papel. Você acho hoje... difícil, meu trabalho hoje é de comunicador. Tudo bem, mas você tem essa possibilidade de ser alguém... Todos temos, todos vivos temos. Mas não, aí que tá. Eu não tenho essa visão que são todos. Eu acho que são pessoas
que ao longo da sua vida tiveram essa visão de sociedade, né, que hoje, mesmo não estando partidariamente comprometido com ninguém, mas tem essa visão de que o fato dele diferente. entrar já é natural. Não é uma aventura, não é um oportunismo, né? É alguém que está ligado. Para encerrar, como é que foi Malabares na rua? Foi uma experiência diferente, né? Foi muito legal. Foi uma pauta que nasceu da necessidade de um tema que faz parte da vida da cidade, no qual eu, principalmente no blog, fiz uma defesa muito clara da proibição, né? E aí muita gente da área artística falou: você que foi secretário, você que sempre participou, como que toma uma posição dessa? E minha posição era muito clara. É não no sinal, você não quer no sinal, na praça não tem problema. Não, qual que é a minha posição? Eu me sentia ali no carro, refém do cara que está lá. Isso eu não quero ver aquele... intimidado, né? Não era nada disso. É uma questão estética. Eu não quero ver aquele cara chacoalhando aquela bolinha. Mas, depois da pauta se mudou de ideia ou não? Então, aí fazendo a pauta, eu até falo isso na matéria, eu tenho outra visão, porque a questão ali é ideológica. Eles não estão lá, claro que é o dinheiro que eles recebem. Aquela história, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar me prostituindo. Não, porque são pessoas que eles são, tanto na entrevista... Eles vivem daquilo, né? Vivem daquilo, não, eles dizem o seguinte: eles são artistas, por acaso estão nas ruas, poderiam estar em qualquer outro lugar. Qualquer palco poderia ser então, palco. É esse o ponto. Mas aí, entrevistando o secretário de governo João Leandro, eu também dou razão para ele. Você entendeu? Porque se você legaliza... O dedo sai do muro. Mas não é questão de sair do muro. A virtude está no meio, in medio stat virtus, eu diria Aristóteles. Mas a verdade ela está no bom senso, né? De você ver o que tem de bom quando você está fazendo aquela parte, mas ter o bom senso de reconhecer o quanto você gera de responsabilidade para o poder público e aí para a sociedade inteira. Se um tipo de acidente, alguém, por exemplo, passou com o carro em cima do seu pé. Quer dizer, se é uma lei, abre a possibilidade de... E aí pergunto, vai ter artista de rua ou não vai ter nos sinais de trânsito? A lei será cumprida? Então, como é uma contravenção, quer dizer, você não há nada, uma polícia... Na verdade, a prefeitura então fez a lei para ela não ser responsabilizada caso um acidente aconteça? Não, na verdade, assim, ao contrário, não é que a prefeitura não fez a lei. A prefeitura não sancionou a lei criada na Câmara, o vereador Isídio e toda a Câmara aprovou a lei regulamentando a atuação. A prefeitura vetou com base no Código Brasileiro de Trânsito. Para quê? Por quê? Porque se algo acontece, como ela vetou a lei... Ela está livre da responsabilidade criminal e civil. Tem um argumento para discutir. Pode até ser que alguém entenda que o fato de não sancionar a lei não isente ela. Mas o presidente da Câmara pode sancionar ou não, no caso desse veto? Nesse caso, como o veto está sendo discutido, né, ainda não foi sancionado. Não foi promulgado. Mas se for, pode ter uma lei, uma DIN aí, uma ação de institucionalidade. Muito bem. Djalma Luiz Benetti encantou, brilhou aqui o nosso TVK, sempre completo, sempre brilhante, este jornalista e agora malabarista Djalma Luiz Benetti. A todos, uma boa semana, nós voltamos em breve com mais um TVK. Foi um sucesso a tua participação. Obrigado. É sempre uma alegria. Você é um entrevistador com suas características que a gente acaba falando que nem sempre. Só sucesso, como diria Djalma Luiz Benetti. Sucesso e alegria. Sucesso e alegria. Ficamos por aqui com este TVK. Secretário de Cultura, jornalista, radialista e agora malabarista. Alegria receber Djalma Luiz Benetti, colega aqui da casa, da ITV, e alguém antenado em todos os assuntos. E agora, né, você que conviveu muito com o jornalista J. Ávila,
nós temos esse acontecimento que toma, na verdade, não só o Brasil, país do futebol. Você se surpreendeu com isso diante daquela convivência com o jornalista J. Ávila da TV? A Nike com a CBF, né? Lembra que teve um grande Ele contrato? intermediou. Ele intermediou. Então todas essas questões, quer dizer, justificam, né? Que não é um jornalista que ficou rico, é um empresário. E empresário, no cotidiano de 7 anos, no começo a gente se encontrava 2, 3 vezes por mês. Que era o projeto da vida dele, o Bom Dia, né? Ele, com televisão, com todos os outros negócios em andamento, ele dava uma atenção pessoal a esse projeto. Gostava, ele sempre gostou. Mesmo o jornal de São José do Rio Preto que ele comprou, que era o jornal da cidade dele. Folha do Rio Preto. Ele tinha esta relação com a cidade, né? Um apreço. E veja como ele era um empresário assim, comprometido com o resultado daquilo que ele estava fazendo. Né? Placas, depois direito de transmissão. Direito de transmissão. Eventos nos Estados Unidos, de uma história bacana, um desses estádios monumentais de beisebol, que é o grande esporte, ele aluga por um período, promove um jogo entre a Argentina e Quer Colômbia. dizer, o negócio dele não era só no Brasil, né? Não, era mundial. Mundial. E assim, sempre relacionado ao esporte, ao marketing esportivo. Então toda a habilidade, né, do jornalista, a visão, ele usava do marketing, né, lembrar... Ele tinha jogadores também? Então aí começou, né, nessa questão, na formação de jogadores, empresariar jogadores... Fazer contratos também entre esses jogadores e grandes empresas como Nike... No andamento do legislativo, do executivo, vamos tratar sem perdão para ninguém, sem carregar na tinta, mas também sem descarregar. E isso, de algum modo, né, foi surpreendente nos 7 anos do Bom Dia de Sorocaba. E você vê, de repente, ele réu confesso, né, vai devolver 151 milhões. É mais do que o orçamento dá uns 400, quase 500 milhões. É mais do que o orçamento do município de Votorantim, só para ter uma referência. E aí a questão toda é essa, como que um jornalista ele ficou rico? Né? Então, todo mundo falava um monte de bobagem, era muito claro como que ele ficou. Ele viu oportunidades de negócios, né? E várias vezes começou com as placas, que são as famosas. Me surpreendi, Kiko. Me surpreendi pelo seguinte, alguém absolutamente ético, correto, como empresário, como jornalista, como visão de negócio, como uma pessoa antenada nas cidades, né? Lembrar que ele tem a rede, TV é dele ainda, a Rede Bom Dia de Jornais, que nós começamos em 4 cidades, Jundiaí, Rio Preto, Bauru e Sorocaba, né? Essa ele vendeu em 2012, não é mais Depois ele dele. comprou Diário de São Paulo, depois vendeu tudo, né? Vendeu tudo, 2009. Então, era um compromisso, né? O lema era muito claro, nós um jornal sem amigos e nem inimigos, né? Aquilo que é fato, né? Aquilo que está lá na polícia, na justiça,